Então, gente, o tema, né, é sobre a Covid-19, sistema colinérgico, hoje é dia 23/11, e o conteúdo, né, dessa pequena apresentação seria, então, os objetivos, uma contextualização, a revisão bibliográfica sobre o tema, né, algumas conclusões, perspectivas e as referências utilizadas também, tá? Então, os objetivos, né, principais de hoje é realizar uma breve contextualização e atualização sobre a doença causada pelo SARS-CoV-2, no que tange aspectos epidemiológicos e biológicos, né? Apresentar dados relacionados a pesquisas recentes sobre o coronavírus e o sistema colinérgico, conhecer a contribuição do sistema colinérgico para o enfrentamento, então, do Covid, né, da Covid-19. São os objetivos principais, né? Então, só para a gente relembrar, em 31 de dezembro de 2019, a OMS, né, então, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus que não havia sido identificado antes em seres humanos, né? Então, isso foi 31 de dezembro, mas as notificações começaram no início do mês, né, ali pelo dia 8, tá? Então, uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que havia identificado, então, um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte, eles são a segunda principal causa de resfriado comum, após os rinovírus, e até as últimas décadas raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. Então, quando a gente fala de gripe, né, a gente se refere aos vírus influenza, tá? Então, é os que a gente também já ouviu um tempo atrás bastante falar e sempre estamos preocupados e também tratando sobre a vacinação, né, dessa importante doença, mas em relação ao coronavírus e muitos outros, nós temos, então, os quadros de resfriado, né, que as pessoas adultas aí podem ter até 6 episódios por ano, as crianças um pouco mais, mas, então, são doenças, né, vamos dizer assim, que não se espera uma gravidade muito maior, ao contrário do que a gente começou a ver, né? Então, ao todo, 7 coronavírus humanos, né, então H-CoVs, já foram identificados, o H-CoV 229E, H-CoV OC43, H-CoV NL63, o HKU1, SARS-CoV, né, que causa síndrome respiratória aguda grave e que tem uma semelhança, né, genética, então, com o SARS-CoV-2, em torno aí de 80%, tá? O MERS-CoV, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio, então, que tem uma homologia genética em torno aí de 50%. E o mais recente, o novo coronavírus, que no início foi temporariamente nomeado 2019 nCoV, né? E daí, em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de SARS-CoV-2. Então, em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. É a 6ª vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada, né? Então, outras bastante recentes. Eu acredito que todos aqui, né, devam ter alguma lembrança, um pouco mais vaga, outros não, mas enfim, né? Então, em 25 de abril de 2029, a pandemia de H1N1, então, eu me lembro, né, de viver um pouco do que a gente tem vivido, estava lá em Londrina, mas ainda bem que não houve, né, a mesma dimensão do que agora, né? A gente interrompeu as atividades, mas foi por um mês, né? Em 5 de maio de 2014, a disseminação internacional de poliovírus, então quer dizer, essas baixas coberturas vacinais que ocorrem pelo mundo favorecem esses vírus ou patógenos que não foram erradicados, né, como a varíola, que se considera erradicada, que eles então causem aí surtos, né, e que preocupam, obviamente, toda uma comunidade internacional pelas características que nós temos hoje de deslocamento, né.
entre outras. Então, 8 de agosto de 2014, surto de ebola na África Ocidental. Em 2016, esse sim, acho que todos aqui lembram, né? Então, os casos de vírus Zika e a microcefalia e outras malformações congênitas. E ali em 2018, o surto de ebola na República Democrática do Congo. Então, a gente, na verdade, não tem sossego, né? A gente sabe que essas questões são cíclicas, né? E sempre vai haver aí uma nova pandemia. E em relação ao coronavírus, né, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, na verdade, se esperava uma nova pandemia de influenza, que não é descartada, né? E houve todo um preparo científico, muitos daqui devem ter estudado, o porquê da nossa vacina, né, contra coronavírus ter sido lançada tão rápido, né? Tem muitas pessoas que questionam, mas será que essa vacina funciona? Ela foi feita o quê? Um ano, né? A gente sabe que demora décadas. Na verdade, a técnica em si demorou décadas, né? Esse uso de plataformas, quando você usa outros vírus, como vetores, como adenovírus, ou pesquisas com vírus, com o RNA mensageiro, né? Então, não são questões que foram feitas de uma hora para outra. Havia já toda uma expectativa, a construção de plataformas, de consórcios internacionais para se criar vacinas um pouco diferente do que a gente tinha, né, normalmente. Então, vacinas atenuadas, vacinas vivas, que usavam fragmentos dos micro-organismos, proteínas, etc., que é o que já se usa, né? Então, é importante, né, observar que a gente está vendo aqui que algumas doenças vão sendo, né, retornam aí causando novos surtos, a importância da vacinação e também da compreensão cada vez maior da população, né, não somente a comunidade aqui científica, mas que estudos eles têm vindo há décadas para se chegar onde se chegou, né? Eu dava aula muitos anos atrás e para nós, quando falava vacina de RNA, era ainda algo muito distante, muito hipotético, né? Então, eu usei algumas referências, depois, se vocês quiserem o material também, disponibilizo sem nenhum problema, né? Então, aqui a gente tem uma estrutura bem simples em relação ao vírus, né? Aqui a nossa famosa proteína spike, todo mundo já... O bacana é que todo mundo já ouviu falar bastante, já está bastante já, né, íntimo aí do nosso vírus. Então, essa proteína spike que forma, né, aquela estrutura em forma de coroa aí, né, que a gente também ouve. Então, glicoproteínas de membrana, a bicamada lipídica. Esse vírus, né, então ele é RNA, fita simples, polaridade positiva, não segmentado, tá? É um vírus envelopado, a gente sabe que existe uma diferença de vírus envelopado entre outros, né, com somente capsídeo, etc. E aqui, proteínas do núcleo capsídeo viral, né? Então, essa é uma estrutura simples, né, do vírus, coronavírus ou SARS-CoV-2. Mas uma questão bastante importante é quando a gente analisa a linhagem dele, né? Então, algumas características bacanas aqui de se observar. Então, a ordem, né, vem do Nidoviralis, a família Coronaviridae, a subfamília Coronavirinae, e aqui a gente tem alguns gêneros, né? Então, o alfa coronavírus, o beta coronavírus, gama coronavírus e o delta coronavírus, né? Então, aqui no alfa nós temos duas cepas aí humanas. Aqui os beta coronavírus, então beta-cov, é onde se encontra aí os vírus de interesse, né, como SARS-CoV-2, tá? Então, nós temos ainda a linhagem A, então esses vírus, HCOV-C43, HK1U1, né? E aqui a linhagem B. Então, nós temos o vírus, né, que causa síndrome respiratória severa aguda, o SARS-CoV. Nós temos o nosso SARS-CoV-2. E aqui a linhagem C, nós temos o MERS-CoV, tá? Então, é interessante, né, é de nota que nessa linhagem B e os beta-coronavírus, eles têm essa característica onde o paciente ele pode, então, evoluir para um quadro, né, respiratório mais importante. Então, em relação a surtos mundiais, né, então, em relação ao SARS-CoV, né, então, o nosso também beta-coronavírus, a gente viu ali em torno de 2002, 2003, alguns casos, né, mas se chegou em torno aí de 800 óbitos em nível mundial, tá? E agora, né, a gente tem uma questão muito mais exacerbada, muito mais importante em relação ao SARS-CoV-2.
O MERS também foi ali, né, teve alguns surtos aí mundiais em torno de 2011, né, então a gente vai observando essa questão cíclica. E uma outra coisa bastante importante para a gente refletir é o modo de transmissão, os hospedeiros intermediários, né? Então, a gente sabe que o nosso SARS-CoV-2, ele tem uma homologia genética bastante íntima, bastante semelhante, né, aos vírus que infectam morcegos, os pangolins, né? E esse artigo aqui mesmo, ele trata de algumas questões relacionadas ao comércio, né, ao tráfico desses animais, etc. Então, comentando, né, a importância também de se conhecer, de se estudar essas questões aí filogenéticas. Então, a gente começa a entrar na nossa resposta imunológica, antes propriamente de falar da sinalização purinérgica, porque a gente vai ver que há muita relação, né? Então, essa figura, como a próxima, é do livro ABAS, né? Então, Imunologia Celular e Molecular, a gente tem aqui na nossa UFES, e tanto no e-book quanto no físico. Então, aqui mostra, né, uma célula, e aqui na parte extracelular já demonstra alguns receptores, né? Aqui o Rzinho de receptor. Então, aqui na verdade, esse receptor é chamado de receptor TOL, né? Então, aqui nós temos o TOL1, o TOL2, o TOL5, o TOL6. Aqui nós temos o TOL4. Esses receptores são altamente conservados, né? Eles foram descritos primeiramente na drosófila. E aqui nós temos demonstrando o reconhecimento de PAMPs, né? Que são aqueles padrões moleculares associados a patógenos de alguns tipos de bactéria. Aqui nós temos o lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas, que se liga, né? Ou que o TOL4 reconhece. Então, em seres humanos, nós temos 10 receptores do tipo TOL, e cada duplinha dessa, né, ou cada homodímero ou heterodímero, então duas estruturas diferentes ou iguais, elas vão reconhecer grupos de patógenos, né, não a nível de espécie. Então, vão reconhecer bactérias gram-positivas, gram-negativas, protozoários, vírus e etc. Tá? Mostrando aqui, então, que existe uma porção extracelular, uma inserção na membrana plasmática, então aqui, né, a membrana bicamada lipídica, existe aqui um domínio, né, um domínio interno, tá? E uma proteína adaptadora. Então, quando ocorre o reconhecimento desses patógenos, né, ou de substâncias estranhas aqui na superfície, né, ou fora da célula, ocorre, então, uma cascata de sinalização intracelular. Então, quando a gente fala de proteínas adaptadoras, elas sofrem, né, eventos, normalmente de fosforilação, de várias enzimas que estão aqui dentro, e elas vão atuar ativando fatores de transcrição nuclear, no núcleo da célula, né? Então, quando o patógeno ele não é reconhecido aqui fora, ele é internalizado, a gente sabe que ocorre a formação aí de endossomos, eles entram dentro da célula, ainda aqui nesses endossomos, ou mesmo no retículo endoplasmático, a gente tem receptor do tipo TOL, tá? Então, aqui mostrando o TOL7, TOL9, que reconhecem RNA, reconhecem estruturas metiladas do DNA bacteriano, reconhecem também RNAs, enfim, né, outros tipos, fita simples, fita dupla, single strand ou duplo, né, enfim. Então, também quando ocorre o reconhecimento de patógeno aqui dentro do endossomo, ocorre a ativação, né, aqui existe um domínio que ativa essas moléculas adaptadoras ou proteínas. Então, uma bastante conhecida, né, é o MID88, tá? E o TRIF, né? Então, o MID88, ele vai lá no núcleo da célula, né? Então, ele ativa aí um fator nuclear chamado NF-kappa-beta, como tá aqui. E qual que é o resultado, então, do hospedeiro, né? Expressão de genes inflamatórios, então, como as citocinas, TNF, né? Fator de necrose tumoral, a interleucina 1, interleucina 6, que são aí de meia-vida curta, de fase aguda, né? E que vão propiciar a produção e a expressão de outras posteriormente. Aqui ainda a gente tem a imunidade inata, né?
Também ocorre a expressão de moléculas de adesão endotelial, como a E-selectina, e a expressão de moléculas coestimulatórias, como CD80 e CD86, que vão, né, se conectar lá com os linfócitos. Então, quer dizer, estimulando a imunidade adaptativa. Aqui eu tenho, por exemplo, um macrófago, eu tenho um neutrófilo, eu tenho uma célula dendrítica, né? E, por outro lado, também ocorre, né, aqui a expressão de fatores de transcrição associados à expressão de interferons, né? Então, ocorre a expressão de genes do interferon do tipo 1, interferon alfa, interferon beta, a secreção desses interferons, tornando a célula, né, na verdade, protegida ou um estado chamado antiviral. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas quando esses interferons do tipo 1 vão, né, avisar outras células, vão se ligar a outras células, porque as citocinas ou interleucinas atuam como? Elas são produzidas, atuam sobre a própria célula, autócrino ou parácrino ou sistêmico, vão atuar sobre uma série de células, né? E daí, essas células que recebem esses interferons do tipo 1, elas ativam também enzimas, normalmente, né, que vão degradar esse material genético viral, RNA, etc., né? Vão dificultar a multiplicação dos vírus. Então, já adiantando aqui algumas informações de pesquisas, né, que eu estava lendo e tal, que a gente tem visto ultimamente, né? Então, o coronavírus, ele exibe proteínas quando ele é internalizado e que dificultam justamente essa etapa inicial da imunidade inata, a expressão desse interferon, né? Então, essas proteínas, ele tem três proteínas importantes que ajudam a formação de um novo vírus, mas que interferem aqui na transcrição gênica de interferons do tipo 1. Então, na verdade, o sistema imune, ele não é ativado adequadamente, e eu tenho já uma divisão, uma multiplicação intensa viral, o que estimula intensamente o sistema imune adaptativo a produzir muitas citocinas, aquela tempestade de citocinas, também a síndrome aí do macrófago ativado, enfim, né? Então, o coronavírus tem essa propriedade. E um outro trabalho, né, que também eu estava lendo, inclusive por coincidência hoje, comenta que o ATP extracelular, né? Então, o ATP, isso foi verificado in vitro. Quanto mais tempo eu tenho o ATP ali extracelular, ele consegue, né, favorecer maior expressão de interferon. É claro que a gente tem que analisar que o ATP, ele também é reconhecido de outras formas, aí a gente já vai comentar, e ativa também a produção de citocinas, né? Mas são informações que vão sendo verificadas in vitro, né? Para se possibilitar, talvez, criar aí alguns fármacos, né? Que consigam, então, melhorar a resposta, obviamente, do hospedeiro, né? Então, como a gente tem uma doença relativamente nova, e como a professora Margarete mesmo comentou, né, o sistema purinérgico, ele é muito rico e ainda tem muito a ser estudado, assim como o sistema imune, que não é tão novo, mas, enfim, a gente sempre está descobrindo aí novas populações celulares, novas citocinas, né? Então, continuando, aqui sim, né? A gente começa a nossa conexão com o sistema purinérgico. Aqui mostrando, né, também é uma figurinha ali do ABAS, um patógeno qualquer, ou o próprio ATP extracelular, né? Ué, mas o ATP, ele não é somente aí, né, envolvido na geração de energia, essa molécula, né, moeda energética? Na verdade, não. Então, é isso que o sistema purinérgico, ele demonstra lá no início, né, quando ele foi mais bem foi inicialmente descrito, e depois, com o tempo, da importância do ATP como uma molécula e também as suas derivações, né, na sinalização celular, tá? Então, aqui demonstrando que há, né, produtos, na verdade, padrões associados a patógenos, ou DAMPs, né, então, produtos aí de dano celular, que também são liberados, e ocorre, então, a internalização e, evidentemente, né, a ativação intracelular. Aqui nós temos a montagem de uma plataforma, né, que a gente chama de NALP3, que é na verdade, tem uma característica meio de prion, se a gente for avaliar a sua ação, ele é composto, então, de algumas subunidades. Então, aqui eu tenho um sensor,
eu tenho uma molécula adaptadora e eu tenho uma enzima, a caspase 1, né? Aqui ela está inativa. Então, quando ocorre esses danos celulares, ocorre a formação dessa estrutura, essa plataforma molecular, o inflamassomo. E aqui mostrando, então, o efluxo de potássio, esses desequilíbrios que ocorrem quando a célula sofre dano, né? Produtos bacterianos, cristais como de ácido úrico, fluxo de potássio e também a formação de espécie reativa de oxigênio, que a gente vai comentar, que ocorre, então, em várias doenças inflamatórias, né? Muito bem, os sinais inatos que a gente viu que, por meio do receptor TOL, ativa a transcrição gênica, né? Aqui mostrando a transcrição do gene da PRO-IL1. Então, aqui eu tenho interleucina 1 beta. É diferente daquela outra interleucina 1 no modo em que ele é ativado. Então, aqui eu tenho a transcrição de uma PRO-IL1 beta, quer dizer, de uma proteína ainda inativa, tá? E quando ocorre o dano celular, seja por qual forma for, né? Ativa o inflamassomo, a caspase 1, então, se torna ativa com a montagem dessa plataforma, atua sobre a PRO-IL1 beta, causando clivagem, e finalmente a gente tem uma citocina, uma interleucina secretada ativa, a IL-1 beta. Então, mostrando aqui a conexão já, né, do sistema purinérgico, então, por meio da molécula do ATP, e ali interagindo, né, com outras proteínas que a gente também, na verdade, os inflamassomos são descritos mais recentemente, mas ali em torno do ano de 2000, então já se começa a entender essas interações, né? Quando você vai no livro, mesmo aqui da imunologia, e você coloca ali sinalização purinérgica, você não encontra claramente algumas pesquisas ou coisas mais recentes que a gente tem visto quando vai. Também não tem tanto assim, digamos, com Covid, né? Mas a gente mesmo assim se estuda muito sobre o sistema purinérgico, doenças ou questões como exercício físico, câncer, doenças infecciosas, tal, mas a gente não tem numa referência de imunologia bem caracterizado isso, né? Então, aqui a figurinha que a gente encontrou que relaciona a imunologia com o purinérgico. Muito bem. Então, aqui outras referências usadas, né? A gente já vê a descrição de algumas questões importantes, tá? E o que eu comentei no caso do corona, né? O que ele faz aí. Então, mostrando o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, se aproximando aqui de uma célula do hospedeiro, então pode ser um pneumócito 1, um pneumócito 2, qualquer célula aí que ele consiga se ligar. Então, ele vai se ligar aos receptores, né, da enzima conversora de angiotensina, aqui o verdinho, né, então receptor ACE2, e ocorre a fusão da membrana, ele entra na célula, né, e ele faz a ativação, ele é reconhecido. Então, nós vimos que os vírus, ele é um vírus RNA, ele também é reconhecido, ele ativa moléculas de reconhecimento intracelular. Então, nós temos quais moléculas dentro da célula, que a gente comentou? Os receptores do tipo TOL, né? Então, TOL3, TOL7, TOL8, TOL9, o TOL3 se ligando à molécula adaptadora TRIF, o TOL7, 8 e o 9 ao MID, né? Aqui a gente tem outras moléculas no citoplasma, então o RIG, que é um fator de ácido retinóico, né? Então eles têm nomes de acordo com alguns sistemas onde foram descobertos. O MDA5, uma molécula de melanoma, entre outros, né? Que vão ativar moléculas chamadas de MAVs. Então, todos esses sensores intracelulares também reconhecem vírus, tá? E qual que é o resultado, então, aqui no caso, para a célula do hospedeiro? Ele ativando o fator nuclear de transcrição kappa-beta, o fator aqui de interferon, né, o IF3, e a produção dos interferons do tipo 1. Muito bem, tá? Aqui, essa outra figurinha, né, do artigo, ele, na verdade, hipotetiza algumas estratégias para combater essa infecção por SARS-CoV-2. Então, algumas questões importantes aqui, né? A gente, obviamente, agora tem vacina, e essa vacina, ela faz com que a gente produza anticorpos, né? E se espera que esses anticorpos sejam do tipo neutralizante,
que eles se liguem, então, aqui às proteínas do corona, como a spike, né? E que consigam promover o clearance pelo nosso organismo de forma eficaz. E a gente espera também que a vacina promova uma resposta de memória longa, né? Mas a gente não pode afirmar ainda por quanto tempo a gente vai ter essa memória imunológica. Então, a gente tem trabalho de 6 meses, de 8 meses, caracterizando todo um perfil gênico de linfócito B e T. Então, só que ainda não temos uma resposta definitiva. O que a gente está vendo agora é a necessidade de reforço, né? Principalmente para aqueles grupos mais suscetíveis, imunocomprometidos, etc., com comorbidades, mas é uma realidade, tá? Então, aqui esses garfinhos, né, os anticorpos, são produzidos somente pelos linfócitos B, mas a gente sabe já, né, para quem está vendo imunologia ou já está estudando, já estudou, que os linfócitos B precisam do auxílio dos linfócitos T, tá? Então, é necessário que ocorra isso. Tem algumas hipóteses que quando a gente não produz um anticorpo neutralizante, a gente produz um anticorpo que não tem essa capacidade de neutralizar e promover o clearance, né? Esses anticorpos, eles podem ajudar com que essa partícula viral entre dentro da célula, tá? Então, na verdade, esse complexo anticorpo e o antígeno, que é o coronavírus, ele pode adentrar a célula se não houver um correto clearance. E isso pode causar uma exacerbação mediada por anticorpo da doença, como a gente vê no dengue. Então, ainda se assim, mesmo tendo um anticorpo, só que ele é mais fraco, vamos dizer assim, na eliminação, né? A gente pode ter uma resposta ainda prejudicada pelo hospedeiro, tá? Também se hipotetizou, né, fazer um construto aqui de um receptor aqui da enzima conversora de angiotensina, né, com uma parte de anticorpo que consiga se ligar no vírus, então dificultando dessa forma que ele entrasse num receptor da própria célula do hospedeiro, que está amplamente distribuído pelo organismo, né? Então eu teria um receptor aqui, um construto, com uma porçãozinha de anticorpo que se ligaria à proteína spike, fazendo clearance, a remoção também. Então, essa foi uma hipótese de terapia, tá? Uma outra hipótese de terapia foi a criação de anticorpos contra o receptor, né, o que não deu muito certo, pela questão toda, quando a gente avalia o eixo, né, angiotensina, angiotensinogênio, renina, a importância para o sistema cardiovascular, a relação, né, isso em relação à hipertensão, etc., a pressão arterial, então, são questões complicadas, muitas vezes, de você intervir farmacologicamente falando, né? E aqui também se pensou em utilizar alguns fármacos que bloqueassem o receptor, mas dificultando de qualquer maneira a entrada do corona. Então, hoje nós vemos que a vacina é eficaz, mesmo esse artigo que foi de setembro, né, ali de 2020, ele já falava das mutações que foram descritas naquela data, em torno de 14 mutações, né? Então, já prevendo que o vírus ele está evoluindo, né? E que pode ser complicado você, na verdade, tomara que a gente consiga ter essa vacina aí por muito tempo, né? Mas pode ocorrer de ele evoluir e outras variantes, tá? Então, aqui eu quero só comentar sobre algumas estratégias farmacológicas, sobretudo em relação às proteínas do corona, né? Então, a gente tem aqui um alvo, como alvo a proteína S, né? Então, na verdade, também o que interferiria na ligação com o receptor ACE2. Então, um dos candidatos é o mifenovir, o Arbidol. Ele tem como alvo a proteína S, essa interação da proteína S do vírus com o receptor do hospedeiro, e deve inibir a fusão da membrana, né, do vírus, aqui do envelope viral, a membrana, tá? Aqui, outras proteínas que o vírus produz, RDP, RP, então, uma transcriptase, ele produz uma outra proteína aqui, a 3CL-Pro, e também a PL-Pro, né? Essa RDP-RP, então, uma enzima vital aqui, responsável, né, envolvida na replicação e transcrição, e transcrição viral. Então, que medicamentos que a gente vê que, inclusive, são usados, né? Remdesivir, Favipavir, Ribavirina, então, inibem essa enzima, né, viral de transcrição. Então, deve, então,
na verdade, dificultar essa formação da cadeia do RNA viral, né? Então, a gente tem a outra proteína 3CL-Pro, e faz o quê? Né? Então, media a maturação das proteínas não estruturais, que são cruciais para a replicação viral. A gente tem o lopinavir, ritonavir, inibe essa proteína e deve prevenir, deve dificultar a replicação viral. A PL-Pro atua como uma protease responsável pela proteólise da poliproteína viral e suas funções, né? E também é responsável por antagonizar a resposta imune inata. Então, aquilo que eu falei antes, dificultar a produção de interferons do tipo 1. Então, a gente tem o lopinavir e também a inibição dessas proteínas, tá? O receptor, na verdade, o alvo aqui, né? Essa enzima TMPRSS2, que faz o quê, né? Então, facilita a ligação da proteína S ao receptor aqui do hospedeiro, né? Então, está presente ali, por exemplo, nas células endoteliais. Então, existem alguns medicamentos, como o camostato, inibe, então, essa enzima e a ação inibitória deve dificultar a entrada do vírus na célula. Então, o mais importante que a gente tem visto é a vacinação, mas outras estratégias foram usadas ou são analisadas quando se pensa em termos de vírus, né? A gente não tem só o SARS-CoV-2 e provavelmente não terá somente, né? Não vai acabar por aqui essa questão de pandemias. Aqui no mundo, então, na data de ontem, né? Nós tivemos aí 486 mil novos casos em 24 horas. Então, casos acumulativos, né? 256 milhões aí, 966 mil, e mortes, né, óbitos, 5.151.000. Então, aqui mostrando na gradação de cores, né, no mapa mundi, as regiões com que acumulam maior número de casos, como nós aqui no Brasil, entre outros países da América, né, América do Norte, aqui, então, a Ásia, a Europa, mostrando a graduação de casos. Esses dados, eles são atualizados diariamente, né, então, é bem tranquilo da gente obter essas informações aí epidemiológicas, tá? Então, mostrando que a pandemia não acabou como muitas pessoas querem, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de aproveitar as lições da pandemia para prevenir as crises futuras e também reforçar a capacidade, né, de responder. Acrescentou aqui o diretor da OPA, celebrando o foco na saúde na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática, conhecida como COP26. Importante a gente aqui, enquanto grupo, né, analisar que essas modificações que o ser humano faz sobre o ambiente também interferem nessas questões pandêmicas. Por quê? Porque as doenças, elas seguem, né, questões de sazonalidade, então, meses, períodos no ano, também tem a ver com a pluviosidade, com as chuvas, com o calor, com a própria questão de manipulação animal, alimentação, etc. Então, são questões para se pensar no futuro, né? E aqui, comentando também a questão do setor saúde, sociopolítico, econômico, deve, então, tentar impactar menos, né, as questões climáticas para a gente ter menos questões como corona, por exemplo, tá? Ressaltando, então, que o nosso curso, né, de medicina, por meio da professora Margarete, professora Débora, inicialmente, depois demais docentes, né, do programa e do curso, tanto em medicina quanto em enfermagem também, fizeram, né, então, construíram aí esse programa de pós-graduação em ciências biomédicas, que está prestes a fazer 1 ano, tá? Então, foram muitos anos aí de luta das meninas e depois dos outros professores, para conseguir, né, implantar e agora implementar esse programa de pós. Então, para os que aqui não conhecem ou que tenham interesse em divulgar, bastante importante, né? Então, as linhas de pesquisa, a gente fala sobre o que nesse programa, né? Estresse oxidativo, inflamação e sistema purinérgico, diagnóstico, inovação e intervenções terapêuticas em saúde, tá? Então, os alunos também que queiram, né, conhecer aí e se aproximar dos docentes que pesquisam, por exemplo, o sistema purinérgico. Então, entrando no sistema purinérgico, estou dando uma corridinha para a gente ficar no máximo em 1 hora, tá, gente?
Então, houve a publicação de uma obra sobre o sistema purinérgico. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, a gente tem um livro aqui, né, o Sinalização Purinérgica, ele está ali no site da UFES, e você consegue baixar o PDF dele. Fala muito, né, sobre doenças, mas não tem sobre o Covid. Ele foi publicado esse ano, mas essa obra ela foi feita em 2018, né, se eu não me engano. Então, não falava sobre o Covid, mas fala sobre muitas outras doenças, ou questões metabólicas também, de exercício físico, tá? Se hoje sabemos que o ATP, a famosa moeda energética, é liberada das células e aceitamos esse conceito com total tranquilidade, devemos essa descoberta a um grande pesquisador chamado Geoffrey Burnstock. Na década de 70, quando era quase uma heresia propor um papel extracelular para o ATP, ele foi capaz de acreditar nas evidências obtidas em seu laboratório, bem como aquelas encontradas na literatura, e assim propor a hipótese da neurotransmissão não colinérgica e não adrenérgica, por ele denominada de transmissão purinérgica, né? Então, artigo lá de 72. Então, esse sistema inclui resposta celular aos nucleotídeos, como o ATP, aos nucleosídeos, como a adenosina, os quais agem como mensageiros extracelulares por meio de receptores específicos em todos os órgãos e sistemas, né? Então, todas as células possuem componentes do sistema purinérgico e têm a capacidade de liberar nucleotídeos de uma forma controlada. Os mecanismos relacionados à liberação deles têm sido foco intenso de atividades de pesquisa, inclusive pelo grupo, né, da UFES. Estudos têm investigado amplamente a fisiologia, a farmacologia e a bioquímica dessa sinalização. Mais recentemente, o foco tem sido a patofisiologia e o potencial terapêutico, especialmente em relação aos seus principais, né, receptores P1 e P2, tá? Então, ele é composto por moléculas sinalizadoras, que são os nucleotídeos e nucleosídeos, os receptores, através dos quais as moléculas se ligam e exercem suas funções, e as enzimas responsáveis pela geração, reconhecimento e degradação daquelas moléculas sinalizadoras. Então, aqui a gente tem alguma descrição, né? Então, o ATP, uma molécula sinalizadora no meio intra e extracelular. Então, a gente viu que é reconhecido, inclusive, pelo sistema imunológico, né? Assim como seus produtos de hidrólise. Então, lembrando aqui a bioquímica, né? A sua hidrólise gerando adenosina difosfato, adenosina monofosfato, AMP, ADP, e a adenosina, né? E assim também as pirimidinas, como o DP e o TP, agindo, né, como moléculas sinalizadoras. Tá? Os receptores P2, então P2X e P2Y, né, e suas várias subunidades, aos quais se ligam o ATP, o ADP, o TP e o DP. Receptores P1, então dos tipos A1, A2A, A2B e A3, ao quais se ligam, então, a ADO. É importante ressaltar que esses receptores, eles são diferentes entre si, né? Entre si, alguns são receptores do tipo proteína G, acoplada à membrana, outros são ionotrópicos. Para uma revisão um pouco mais aprofundada, eu indico, né, que vocês deem uma olhadinha nessa obra também, tá? E a gente tem, então, as ectonucleotidases, hidrólise que faz a hidrólise de nucleotídeos e nucleosídeos. Então, essas enzimas são divididas em 4 famílias de genes, que englobam ectonucleotídeo pirofosfato, fosfodiesterases, chamadas então de NPPs, fosfatase alcalina, ectonucleosídeo trifosfato, difosfodidrolases, NTPDases, e a 5-nucleotidase, né? Que tem como alvo aí esses nucleotídeos e nucleosídeos. Então, só para a gente descrever alguns dos seus componentes, né? Porque os próximos artigos aí tratam um pouquinho deles, tá? Então, aqui, se você digitar lá no PubMed, né? Covid-19 e sinalização purinérgica, nós vamos encontrar em torno de 20 artigos, e em sua maioria artigos de revisão, tá? Então, aqui um artigo, né, que tem a nossa docente do programa, a professora Andréia Machado Cardoso, e também alunas do programa, alunas, quer dizer, dos cursos de graduação da UFES, né,
tratando, então, do possível papel da sinalização purinérgica em relação ao coronavírus ou SARS-CoV-2. Então, aqui mostrando, né, fica mais fácil de visualizar assim, mostrando o ATP se ligando, então, aos receptores do tipo P2X, por exemplo. Aqui ocorre, né, a hidrólise dessa molécula pela mesma enzima, uma ectonucleotidase, formando o ADP e também o AMP. Observem que as moléculas vão se ligando a receptores diferentes, né? ADP a P2Y, AMP ao P1. Então, ocorre, então, a hidrólise pela ecto-5-nucleotidase do AMP, formando adenosina, né? E essa molécula, então, sofre a ação da adenosina desaminase, formando inosina, certo? Então, o ATP, aqui mostrando, né, a sua hidrólise até inosina. Muito bem. Então, algumas questões relacionadas, né, ao COVID. Então, que se tem já visto que acontece na resposta, e os pacientes demonstram, obviamente, né, isso é visto tanto aí, né, tem sido avaliado em pacientes moderadamente graves, severamente, né, então, enfim. Aqui mostrando o SARS-CoV se ligando ao receptor, né, no caso a CE2, tá? Essa ligação, né, numa célula infectada, já promovendo, então, a ativação do sistema imunológico, tá? Aqui o linfócito T, CD4 do tipo T helper 1, produzindo, então, fator estimulador de crescimento de colônia, granulócito monócito, tá? E a interleucina 6. Então, fatores que atuam sistemicamente, medula óssea, fígado, sistema nervoso central, que vão promover a liberação de células pela medula óssea, como neutrófilos, que vão promover febre, que vão promover a liberação pelo fígado de proteínas de fase aguda e proteínas também que se ligam a patógenos, tá? Então, é algo bem amplo. A ativação, por essa ligação ativando também os monócitos, aqui tem um subtipo, CD4+, CD16+, são marcadores de superfície, nós temos infinitos tipos de monócitos e macrófagos, né? Ele liberando IL-6 e o fator de necrose tumoral alfa, que foi descrito inicialmente em tumor, né? Em pesquisas assim, ativando intensamente os macrófagos, chamado então de síndrome de ativação de macrófagos, certo? Então, o ATP, ele saindo por meio desse canal, né, panexina 1, o ATP extracelular, então agindo aqui como um dump, né, como um produto de dano celular, entrando aqui, se ligando ao receptor P2X7R, né, então do linfócito T. Esse, por sua vez, ativa o neutrófilo, né? Aqui mostrando o ATP sofrendo a hidrólise, né, pela molécula CD39. Então, essas enzimas também recebem algumas denominações, como CD39, CD33, né, dependendo do seu tipo, formando, então, o ADP. Esse se liga aqui no receptorzinho em plaquetas, tá? O P2Y12R. E qual que é, na verdade, a consequência disso, né? No caso neutrófilo, a gente sabe que ele libera aquela IL-1 beta, então tem lá o NALP3, aquela molécula inflamassomo, que vai gerar uma cascata de eventos até a caspase clivar e formar IL-1 beta. O neutrófilo, ele muda o seu fenótipo, ele libera as NETs, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai descondensar a cromatina e lançar realmente como uma rede, por isso que chama de NET. Então, se estima que até 1/3, né, dos neutrófilos em determinadas condições pode formar NETs, dependendo do estímulo, tá? Então, essas redes, na verdade, fisiologicamente pensando, são para se ligar a patógenos e promover uma depuração mais rápida. Mas ocorre que, nesse contexto de infecção pelo COVID, ocorre a ativação, e também outros, né, ativação de plaqueta, por meio aqui da ativação do fator 12 de coagulação. Em relação às plaquetinhas, também aumenta a atividade de trombina, colágeno, tromboxano, né? Então, a plaqueta, na verdade, ela é um fragmento, mas ela tem muitas atividades metabólicas. E culminando com a agregação plaquetária, né? Então, se imagina, né, que isso, obviamente, ocorra
porque a gente sabe clinicamente que isso está ocorrendo ali e tem essas relações do sistema purinérgico com o sistema imunológico e também outros, né, como a coagulação, tá? Aqui ainda, né, também questões onde se poderia intervir farmacologicamente e inibir esse tipo de resposta tão exacerbada, né? Aqui mostrando o macrófago, o ATP se ligando no receptor P2X7R e a utilização experimental de antagonistas desse receptor purinérgico, né? Isso inibiria a liberação de citocina e produção de radical livre do oxigênio, também inibiria, né, aqui a ativação do inflamassomo NALP3, certo? Aqui, no caso, a plaqueta, né? Um outro medicamento, né? Então, a outra intervenção farmacológica, a utilização do clopidogrel, que vai inibir seletivamente o receptor P2Y12R. Então, fazendo o quê? Inibindo a ativação de monócito, que produz muitas citocinas, muito mediador, muita molécula de expressão, inibindo a agregação de plaquetas. Então, inibindo aqueles eventos iniciais de tempestade de citocina, etc., né? Aqui, então, a utilização do dipradamol, né? Então, esse fármaco é usado bastante experimentalmente, inibindo, então, a entrada aqui da adenosina, né? Desse transportador de adenosina. A adenosina ficaria mais disponível no meio extracelular. A adenosina, quando ela se liga no receptor A2AR, ela tem um efeito inibitório, um efeito supressor, tá? Então, aqui inibiria a formação daquelas redes por meio dos neutrófilos e inibiria a agregação plaquetária. Então, a adenosina, ela tem um efeito diferente aqui do ATP, né? Ela, no meio extracelular aqui, se ligando ao receptor, o efeito biológico visto é um efeito imunossupressor, né? No caso aqui, vai inibir essas formação de NET. Tem um outro trabalho também interessante, né? Olhando ali no PubMed, quando a gente fala de COVID e a sinalização, né? Falando da hiperativação de receptores do tipo P2X7, aqui como uma marca, né? Da neuropatologia por COVID-19, tá? Então, mostrando, né, que o COVID, ele chega ali no pulmão, ele vai infectar os pneumócitos do tipo 1 e o tipo 2, então aqui o vírusinho, né, o ATP, as bolinhas vermelhas, a citocina, as bolinhas amarelas, né, ou laranjas, tá? Então, toda essa inflamação pulmonar, esses produtos, eles vão até a corrente sanguínea, e tem aqui algumas rotas, né, de chegada até o sistema nervoso central. Então, aqui, por meio da cavidade nasal, ou rotas onde há chegada. No caso, a rota nasal, rota neuronal retrógrada, né? Então, transcribial, aqui o bulbo olfatório, os vírus chegando. Ou também a gente tem a rota hematogênica, né? E a barreira hematoencefálica, todas essas moléculas circulando, os próprios leucócitos infectados margeando e promovendo, então, aqui um aumento na permeabilidade dessa barreira e todos esses produtos chegando ao tecido cerebral, né? E mostrando que existe, então, uma série de receptores, né, importantes que vão estar envolvidos, como o receptor da enzima conversora de angiotensina, como a enzima TMPRSS2, como a molécula CD147 aqui, presente, por exemplo, né, em células dos macrófagos ou a micróglia, tá? E o receptor P2X7 também envolvido, né? Muito bem. Então, aqui, quando a coisa começa já a bagunça, né, intracelular, a gente tem o neurôniozinho em azul, aqui no meio. A gente tem a micróglia, que são aqueles macrófagos do sistema nervoso central, em roxinho, aqui. Os vírusinhos em vermelho, né? Mostrando essa chegada, no caso aqui, pela barreira hematoencefálica, né, dos leucócitos aqui infectados, ou a promoção de uma inflamação, ou um aumento de permeabilidade, aqui os astrócitos, né? E muito bem, então mostrando, inclusive aqui no sistema nervoso central, essa formação de microcoágulos, por causa da ativação, que a gente sabe a relação da produção dessas citocinas com a ativação de fatores de coagulação,
como lá as redes de neutrófilo, né? Então, ocorre aumento nos níveis de ATP, aumento nos níveis de glutamato, óxido nítrico, reações, espécies reativas de oxigênio, a ativação do NALP3, aumento na permeabilidade capilar. Então, isso vai promover o quê? Né? Desmielinização, diminuição aqui da atividade neuronal, morte celular e também esses microinfartos, né? Então, essa formação de coágulo. Tudo isso, gente, envolvido em desordens psiquiátricas e doenças neurodegenerativas, né? Então, enfatizando a importância do estudo efetivo desses mecanismos e depois a avaliação pós-Covid, né? A gente sabe aí que tem sido montado algumas estruturas no sentido de se avaliar essas desordens pós-Covid, essas sequelas pós-Covid. Então, neurológica, a gente tem um trabalho da UFES, né? Com a professora Zuleide, onde eu também participo, e é um grande trabalho, né, envolvendo aí vários centros de cooperação para se avaliar mesmo esse envolvimento, essa relação de neuroinflamação e desordem psiquiátrica posterior, né? Então, mostrando aqui a micróglia, então eu tenho lá o neutrófilozinho, que é um macrófagozinho, que é a micróglia no sistema nervoso central, ele recebendo aqui, né, então, ATP, a gente tem receptor P2X7 lá, como foi falado. Então, também ocorrendo esse influxo de cálcio, a ativação do NALP3, que a gente já viu, a produção de interleucina 1, mas também a 18 por meio da caspase, tá? São pró-citocinas ou interleucinas que ficam ativas. A geração de radical livre por essa célula extremamente ativada. Aqui os neurônios, então, mostrando esse incrível, né, intercâmbio de cálcio, tá? Aqui no astrócito também a produção de radical livre, mostrando aqui que mais, né? Então, a geração de radical livre também derivado do nitrogênio, tá? Peroxinutrito, etc. Isso levando a dano do DNA, peroxidação lipídica, entre outras modificações proteicas. E aqui na última figurinha, mostrando o vírus, então, se ligando a receptores, né, como da enzima, o ACE2, TMPRCS2, essa enzima, o CD147, o ATP entrando por meio do receptor P2X7, tá? Ativação do NALP, citocinas, mais desequilíbrio aqui no ATP, o próprio vírus sendo reconhecido por alguns elementos do sistema imune, como esse ligante de lectina, que ativa o sistema complemento, no caso, alguns componentes como C3A, C5, formando poros aqui na membrana, né? Enfim, então, causando uma série de distúrbios no sistema nervoso central, tá? Opa. Aqui, então, a gente, então, para encerrar, né? Eu vou falar de um trabalho que ainda está para ser publicado. Eu acredito que alguns dos seus autores estão aqui também na reunião, então me interrompam, tá? Esse é um dos penúltimos títulos aqui, relacionando, então, né, os níveis de ATP extracelular e as diferenças na resposta à COVID-19 nos pacientes, então, de acordo com a severidade. Ressaltando, né, que esse trabalho é um trabalho do pessoal aqui do mestrado, né, do nosso grupo de pesquisa, dos mestrandos, dos alunos bolsistas, alunos voluntários, professores, técnicos também da UFES, né, e é um trabalho inovador. Então, quando você entra lá no PubMed e fala de sinalização por inércia e COVID, você encontra, sobretudo, revisões, né? Hipóteses. Eu nem passei todas, senão a gente vai extrapolar muito tempo. E aqui a gente tem um trabalho, né, que esse pessoal desenvolveu incrivelmente, um trabalho inovador. Eu contribuí só um pouquinho, tá? Então, o desenho experimental desse trabalho foi a coleta, né, inicial de indivíduos, controle, né, 49, e com COVID, diagnosticados aqui, então, por PCR, 62 pessoas, tá? O projeto ele foi aprovado, obviamente, né, no Comitê de Ética. Então, alguns com COVID moderada e alguns com COVID severa, de acordo com critérios de classificação da doença. Então, se colheu o sangue, né, aqui periférico, tá? Onde se separou plaquetas, linfócitos e o soro.
E as análises laboratoriais, obviamente, envolveram a expressão e atividade, né, das enzimas aqui do sistema purinérgico, que já foram comentadas, e também se avaliou os níveis de citocinas, tá? Então, não sei se fica muito evidente aqui, foi feita uma caracterização sociodemográfica desses pacientes, então, mostrando, né, 40 casos moderados, 22 severos, 49 controles, a idade, então, dos casos moderados em torno de 54, 61 dos casos mais severos e 43 dos controles, né? Nos grupos moderados, a gente teve mais mulher, mais sexo feminino, e nos grupos severos, mais homens. Então, os caucasianos foram o N maior aqui. A questão do índice de massa corpórea, né, evidenciou um nível aqui de sobrepeso ou obesidade importante, né, nos casos de COVID, tá? Outras, então, comorbidades em geral, né, o sobrepeso foi bastante importante, a hipertensão, dislipidemia, diabetes, e o menor número foi relacionado, então, a não comorbidades, né? Aquelas questões, muitas vezes, que se perguntou, e ainda se pergunta, mas o indivíduo não tinha nada e foi a óbito, né? Não se sabe ainda tudo, realmente, todo o rol de questões genéticas que podem tornar uma pessoa mais suscetível ou não, né? Se estuda também, mas o mais óbvio são essas que a gente está acostumado a ouvir. Então, sinais, sintomas principais: dispneia, tosse, febre, fraqueza, mialgia, astenia, diarreia, ânsia, né? Odinofagia. Então, são sintomas que são referenciados. A admissão, a maioria, então, dos casos moderados, absoluto, né? Os casos moderados, então, foi enfermaria, e os casos severos, então, enfermaria e unidade de tratamento intensivo. O uso de ventilação mecânica nos casos moderados, né? Então, a maioria não usou, e nos casos severos, a maioria usou. E qual que foi o desfecho, né? Então, aqui a maioria foi, né? Então, teve alta, e aqui a maioria do N, então, foi a óbito, infelizmente, né? Nos casos mais severos. Então, aqui mostrando algumas questões relacionadas à hidrólise do ATP, a esses níveis do grupo controle e também dos casos severos, né? E também moderados. A gente tem aqui mostrando nessa figurinha a hidrólise do ATP em linfócitos, né? Mostrando uma diferença aqui dos pacientes controle, dos pacientes com COVID. Então, eu imagino muito, né, que essas avaliações, elas ocorreram, né, num determinado recorte de tempo, mas se a gente pensar um paciente ali com COVID, né, ele tem uma grande hidrólise, e depois, na verdade, esse ATP já foi hidrolisado e continuou sendo hidrolisado, né? Aqui a hidrólise do ADP, mostrando, então, né, um pouco maior nos pacientes COVID, mas não significativo, e a hidrólise do AMP, isso em linfócito, mostrando uma diferença estatística, os pacientes com COVID, mostrando maior hidrólise, né, atividade hidrolítica do AMP, perdão. Então, aqui, relacionado às plaquetas, como foi dito, foi isolado linfócito e plaqueta. A gente tem a atividade, a hidrólise também do ATP, plaquetária, né? Então, mostrando diferença entre os controles e os pacientes COVID, e isso se evidencia cada vez mais quando eu chego até a hidrólise do AMP, né? A gente sabe que ocorrem essas hidrólises por grupos enzimáticos iguais e que vão sendo sequenciais, né? E no final aqui eu tenho maior hidrólise do AMP, evidente em grupos de paciente com COVID, tá? Aqui, então, quando você compara os controles com casos moderados e severos, a mesma coisa, a hidrólise do ATP em linfócito, e aqui na parte de baixo da figura, a hidrólise do ATP em plaquetas, né? Então, se torna mais evidente conforme você vai avaliando até a hidrólise do AMP nos grupos severos em relação ao moderado e em relação ao controle que não tiveram a doença, tá? Então, também na plaquetinha, né, o mesmo padrão. E aqui a gente vendo bem evidente a hidrólise do AMP, né, então aqui nos grupos severos em relação a moderados, em relação ao grupo controle. O ideal é que a gente pudesse pegar o paciente, né, e acompanhar isso desde do início da internação, né, e já ir avaliando tempo a tempo, né, fazendo uma cinética, se a gente pudesse estar
sempre coletando e avaliando e padronizando quais seriam os melhores tempos e períodos para coletar tudo isso seria o mais ideal, né? Mas a gente sabe de algumas pequenas limitações orçamentárias, né? Então, também aqui avaliando a hidrólise, né, da adenosina, então avaliando a adenosina desaminase ou deaminase, que faz a hidrólise, então, da adenosina em plaquetas e também linfócitos de pacientes de controles, né, que não tiveram a doença, e dos pacientes com COVID, tá? Então, se observa a diferença estatística na atividade da adenosina desaminase em pacientes com COVID, né? Tanto em linfócito quanto em plaquetas, tá? Então, a atividade também da enzima aqui, né, em pacientes com casos severos, não deu estatisticamente significativo aqui, mas a atividade, então, em plaquetas, sim, mostrou uma diferença de pacientes, aí no caso, moderados para os controles, né? E aqui, pacientes mais severos, eu acredito que haja um esgotamento, né, celular, aí a gente tenha na verdade, uma resposta imunológica tão intensa que você talvez não consiga evidenciar esses eventos, mesmo por um esgotamento aí celular, né? Aqui mostrando a expressão daquelas enzimas que degradam, então, esses nucleotídeos, né? CD39, CD33, a expressão em linfócitos dos controles e também dos pacientes. Então, mostrando uma diferença estatística significativa dos pacientes com COVID, onde você mostra realmente maior atividade hidrolítica. Eu tinha, então, mais ATP, obviamente, sendo hidrolisado pelos pacientes doentes, né? E aqui também, no caso, o CD39 em plaquetas, né? Não, na verdade, comparando controle, moderado e severo, né? Então, quanto mais severo, maior hidrólise daquele ATP, inicialmente, que estava mais elevado, tá? Aqui, os níveis de citocina nos pacientes, né? Então, o interferon gama não variou significativamente controle COVID. No caso, a IL-6, aqui, obviamente, os pacientes com COVID expressaram, né? Tiveram maior produção. IL-2, que é uma interleucina mitogênica, tá? Importante ali no processo onde o indivíduo está numa batalha ali contra um patógeno, né? O IL-10, que é uma interleucina imunossupressora, também vai estar elevada, é uma tentativa do organismo, obviamente, em atingir a homeostase, em equilibrar aquele processo, né? O TNF-alfa, que não variou significativamente, e a IL-17, ela variou, né? Então, uma interleucina envolvida em também atividade na tentativa aí de produção de muco, proteção, mas também em resposta inflamatória na atração de neutrófilos para o local, né? O que mais? Então, aqui, comparando os casos severos, moderados e controle, seguiu o mesmo padrão. Os casos, no caso do interferon, e IL-6 aqui se observou também, né, no caso severo, mas mais no moderado. Aqui a IL-2, né, então aqui eu realmente tenho uma exigência, uma demanda muito grande por divisão celular, por ativação de linfócito com IL-2. Aqui, no caso, a IL-10, semelhante, né, do moderado e severo, mostrando que o organismo tenta suprimir também para equilibrar a resposta inflamatória e anti-inflamatória. Aqui, no caso, o TNF não houve uma diferença estatística, e a IL-17, sim, mostrou mais ativa, né, no severo em relação ao moderado e controle, e é uma interleucina inflamatória, tá? Então, desculpa, né, é muita informação. Eu vou fechar aqui, tá? Então, primeiramente, eu queria elogiar esse pessoal envolvido nessa pesquisa, a última que eu apresentei, né, que está aqui. Então, que é uma pesquisa inovadora, ainda está sendo, né, está em vias de publicação, e a gente não tem um trabalho semelhante, tá? O ideal, né, a gente avaliou paciente, o que é difícil trabalhar com paciente, é difícil você fazer todas as análises, né? Imagino, eu estive envolvido nas etapas mais iniciais, o pessoal que efetivamente avaliou in vitro, e como eu falei, né, teria muitas questões ainda para a gente pensar. Então, eu estou avaliando o sistema purinérgico, a gente não trabalhou com modelo animal, usando inibidor farmacológico, não se avaliou se eu realmente tivesse ali um modelo, né, ideal para usar um fármaco, enfim, um inibidor, e avaliar melhor. A gente não pode fazer isso em ser humano, né? Então,
ainda tem muito a ser feito em termos de experimento para se avaliar, para se concluir com certeza, né, todo esse envolvimento purinérgico em relação ao Covid. Então, tem muitas teorias, bastante trabalhos relevantes de revisão, mas trabalhos experimentais com seres humanos e purinérgico, a gente está bem no início ainda, né, pessoal? Então, tem um leque bastante grande de pesquisa, né? Então, da minha parte, seria isso, tá? Todo o material está referenciado, então, fiquem bem à vontade e também estou à disposição aqui para perguntas. Prof, muito obrigada pela palestra, foi ótimo, esclarecedor. Eu teria uma pergunta que a senhora comentou, não tem a ver com a sinalização purinérgica, mas a questão da vacina, né? A senhora falou que a vacina foi desenvolvida para ter uma resposta de memória longa, e agora está tendo a terceira dose, e a senhora tem noção, assim, de alguns estudos sobre como que vai funcionar a quarta dose, como que está sendo determinada essa periodicidade da vacina? Então, se viu, né, Larissa e demais, que o vírus, ele causa, na verdade, modificações na resposta imune, se você comparar com outras doenças respiratórias, outros vírus. Não se consegue chegar, em alguns casos, àquela resposta como influenza, né? O influenza, a gente sabe que tem a vacinação todo ano, tá? Mas, em alguns casos, a gente tem uma resposta mais prolongada, mas enfim. Então, o corona, ele pode seguir esse padrão de realmente se ter que vacinar mais periodicamente, por a gente não conseguir manter linfócitos TCD4, CD8B de memória prolongado, né? Então, tem que se avaliar por mais tempo. Na verdade, quanto tempo a gente tem de vacinação? Aí, em torno de 1 ano, né? A gente não tem toda a população vacinada, então é preciso mais tempo para se avaliar. A gente viu que a terceira dose é necessária, principalmente nas pessoas mais suscetíveis, que são aquelas que podem, né, ter complicações, como a gente viu desde o começo da pandemia, já se caracterizou idoso, imunossuprimido, pelas próprias características de resposta imunológica, né? Então, é previsto que haja sempre, né, novos reforços, mas tem que ainda ter um tempo para avaliar quanto efetivamente eu tenho uma população lá adulta, uma população infantil, uma população jovem, uma população mais velha, quanto tempo vai se manter, se sustentar a resposta de memória? E outra, tem um pior também, e se o vírus tiver mais mutações, né? E por que não, de repente, pensar numa vacinação anual no calendário, entrar a influenza junto com corona? Todo ano a gente tem uma avaliação do hemisfério norte e sul das cepas circulantes e mutações que ocorreram e se faz novas vacinas. A tecnologia a gente tem, né, já mais ou menos tá aí estudada, né? Pode ser aperfeiçoada, mas a tecnologia existe. Então, por que não se juntar essas duas vacinas e colocar no calendário de rotina, né? Corona e H1 e influenza, né? Que são vários tipos de influenza. Então, não se sabe, Larissa, mas a gente está vendo a realidade da terceira dose, né? E a gente está vendo o pior, que é o mais triste, o povo não querer se vacinar. E a gente está vendo isso na Europa, a gente está vendo novos lockdown. Eu sigo um pessoal aí no Instagram, no YouTube, né? E, aliás, no Twitter, e falando de uma nova variante, mas ainda não se sabe se ela responde, se ela não responde à vacina ou não, né? Enfim, então a gente ainda está na pandemia, né? Muita gente acha que não, a gente ainda está, né? Ainda a Organização Mundial não decretou o fim da pandemia, né? Então é isso. Eu que agradeço, Junei. Você que tinha que falar, você que entende muito mais aí dessas redes de enzimas. Então é isso. Sim, Samantha, eu sei que são conceitos que tem muita coisa para falar de imunologia, né? Mas quando a gente começa a ler esses montes de artigos de Covid, eu preparei hoje, tá, gente? Porque eu não tenho tempo nem para pensar. Eu li 20 artigos hoje. Então, se você ler 20 artigos, fala tanto CD147, CD33, CD39, P2X7, daí você vai já, na terceira vez você fala, não, tá, aquele é tal receptor, aquele é tal citocina, aquele é agudo, aquele é crônico, né? Então, o negócio é ler, gente, é ter tempo, né? Da meia-noite às 6, pegar um artigo aí e dar uma lida, né?
É isso. Eu que agradeço. Muito obrigada, prof. Obrigada, um abraço e boa noite para a senhora. Eu vou colocar meu e-mail aqui, tá? Se alguém quiser entrar em contato para material, para qualquer coisa, é só pedir, tá bom? Então, um abração para todos, um bom descanso. Obrigada.